Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Que bênção, que alegria poder celebrar mais um ano de vida dessa igreja tão querida, dessa igreja tão amada. E eu tenho uma notícia muito boa para você. Eu imagino que ela vai ser boa, né, para você. Ontem, nossas irmãs fizeram tanta feijoada e foi tão abençoado que sobrou feijoada, e hoje nós vamos jantar juntos essa feijoada após o culto, ó. Manifestação da igreja toda, deve ser, irmão, para aplaudir de pé. Louvado seja Deus, meus irmãos. E não só teremos a feijoada, é um bônus, mas nós teremos um bolo também, que nós vamos comemorar o aniversário, comemorando 22 anos da vida da CIB Passos. É muita alegria, e que bom é a gente poder sentar à mesa nesse dia de festa e poder comemorar tudo que Deus tem feito. E eu gostaria que hoje a gente está mais em família, né? Ontem nós estávamos com muitos convidados, irmãos de outras igrejas, pastores, e eu fiz questão de dar uma palavra em relação à CIB, mas eu gostaria de reenfatizar ela hoje. Ontem muitos irmãos estavam trabalhando, estavam, né, movimentados aí, talvez você não ouviu, e eu gostaria de dar essa palavra para você também, para você que é parte dessa igreja, parte dessa família. Quando nós pensamos em 22 anos da CIB, nós olhamos para frente, pensamos talvez nos próximos 2, 5, 10, 22 anos que vem pela frente. O que eu como pastor vejo, o que eu como pastor quero buscar junto com você, é que no seio dessa cidade, eu e você sejamos como igreja um referencial do reino de Deus nessa cidade. Esse é o propósito, essa é a razão de ser da Segunda Igreja Batista em Passos, ser um referencial do reino de Deus. Quando as pessoas nos olharem, elas verão que ali há um povo diferente, não porque eles são diferentes, especiais, não porque eles têm alguma coisa que outros não têm, porque somos humanos e falhos e pecadores como todos os outros, mas ali há um grupo que se reúne, que se encontraram com uma pessoa, e essa pessoa transformou a vida delas, e a pessoa que nos transformou é Cristo Jesus. Que nós sejamos um referencial de que vivemos não segundo os valores deste mundo, mas segundo os valores do reino de Deus. Por isso, um referencial, um lugar onde as pessoas olham e encontram uma referência do que é viver o reino de Deus. É isso que eu espero que eu e você consigamos ser, ou continuemos a ser. E continuemos a ser porque falamos e pensamos o futuro, mas olhando para o passado. E por isso que eu dei o testemunho da minha própria vida, dizendo que a CIB não será daqui para frente um referencial do reino de Deus, mas ela já tem sido. Que há 14 anos atrás foi nessa igreja que eu tive a convicção de que eu seria pastor, que eu queria entrar no ministério pastoral. Foi através do trabalho, da vida de homens e mulheres, alguns que ainda estão aqui, outros que não estão mais aqui, mas que Deus usou para que eu tivesse essa convicção e que eu me engajasse no ministério pastoral por aquilo que Deus me deu o privilégio de viver aqui. Então, quando a gente olha para frente e sonha continuarmos sendo um referencial do reino de Deus, é muito bom a gente olhar e ver que no presente a gente colhe frutos daquilo que viveu no passado. E de maneira nenhuma me vangloriando por isso, porque eu estou dizendo que isso é fruto da ação de Deus na minha vida, e por meio da vida dos irmãos, eu estou aqui hoje como pastor da igreja. Ele que governa, os caminhos dele são mais altos que os nossos, ele faz as coisas de uma maneira muito diferente do que nós imaginamos. Hoje eu sou pastor aqui na Segunda Igreja Batista em Passos. Isso acontece hoje, porque lá atrás a Segunda Igreja foi um referencial do reino de Deus para mim, na minha vida. Foi um lugar onde eu me reencontrei com o Senhor, um lugar onde eu entendi o que Ele queria da minha vida, e hoje nós estamos vivendo essa realidade juntos. Então nós olhamos para frente e sonhamos ser um referencial, continuar sendo um referencial do reino de Deus, porque essa igreja já tem sido esse referencial. E que isso em nada nos vanglorie, e que isso em nada nos faça encher o peito, porque isso nada tem a ver conosco, mas tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver com Ele, que tem feito tudo isso através de nós. Amém? Se fazemos algo de bom, se estendemos amor, é porque Ele nos amou primeiro. E que eu e você então continuemos firmados nesse amor dele, falhos pecadores, buscando a cada dia melhorar como temos que fazer, mas que a gente continue com o alvo
de sermos um referencial do reino de Deus nessa cidade. E para quem olhar para nós, vermos não que somos melhores, mas que nos encontramos com alguém que tem nos transformado a cada dia. Amém? Que esse seja o meu e o seu alvo, o meu e o seu ideal nas nossas vidas. E para isso, eu queria continuar hoje na segunda palavra, o segundo episódio da nossa série de mensagens. Então, usa-me, Senhor, porque nós vamos falar continuar falando sobre o meu engajamento nesse serviço, o meu engajamento naquilo que o Senhor quer de mim, quer fazer na sua obra. Nós vimos na semana passada, para você que talvez não esteve aqui, eu quero que você fique tranquilo, que eu vou fazer essa recapitulação para você, que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos, nunca é algo que se origina em nós, nunca é algo que vem de nós, mas é algo daquilo que Deus tem feito em nós. Deus faz algo em nós, mas Deus nunca faz algo em nós como um fim em si mesmo. Deus faz sempre algo em nós, mas também através de nós, na vida de outras pessoas. E quando eu não estou conseguindo, ou quando eu não estou sendo usado por Deus para fazer algo na vida de outras pessoas, quando Deus não está me usando, não só em mim, não só fazendo coisas em mim, na minha vida, me abençoando, mas não está me usando como um canal para abençoar, é porque talvez alguma coisa no meu coração e na minha vida não estejam alinhadas com o que Deus quer de mim. Porque Deus não quer nos usar somente para transformar a nossa vida, mas Ele quer transformar a nossa vida, e através da transformação da nossa vida, nós transformarmos a vida de outros. Ele quer que, por meio de um relacionamento verdadeiro e real com Ele, a nossa vida seja tão fortemente impactada pela presença e por quem Ele é, que a gente comece a transformar a vida de outros, que a gente comece a falar de outros, daquilo que Deus tem feito na nossa vida e no nosso coração. Então, essa série que é sobre servir, ela não tem como propósito, ou como a primeira intenção dela, não é ocupar os cargos e os ministérios na nossa igreja. Eles são apenas um veículo, eles são apenas um meio para que você faça aquilo que Deus está te chamando para ser e fazer. Então a preocupação primeira dessa série de mensagens, dessa série de reflexões que a gente está fazendo, é entender como Deus quer me usar e te usar no meio do seu povo. Isso tem tudo a ver, ou isso casa, se encontra muito bem com o momento que a gente está vivendo, porque nesse tempo de aniversário da nossa igreja, o aniversário ele é um tempo de reflexão. Ele é um tempo que a gente olha para trás, viu coisas que a gente fez até aquele momento, olha para frente, vê coisas que a gente precisa mudar. E nós a todo tempo precisamos de uma reflexão, um pensar sobre a nossa vida que nos leve a repensar ou a realinhar algumas atitudes que nós temos. E talvez esse seja um momento na sua vida, um momento que Deus quer falar com você, para que você num encontro com Ele, para que você numa experiência com Ele, realinhe a sua vida ministerial. O que é uma vida ministerial? Vida ministerial é aquilo que Deus está usando, quer usar e fazer através de você, aquilo que eu estava dizendo. Você não precisa ser pastor, você não precisa tocar um instrumento, sendo as únicas formas com que Deus te usa. Deus nos usa de várias formas. E hoje nós vamos ver que Deus quer nos usar de maneiras diferentes, em lugares diferentes. Deus não quer usar as mesmas pessoas. Há lugares que Deus não quer me usar como pastor. Há lugares que Deus quer usar você. Ah, pastor, mas eu sou muito limitado. Ah, mas eu não falo bem. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. Meu irmão e minha irmã, isso são tudo coisas que podem ser transformadas e mudadas por Deus na sua realidade. Mas o que é imutável, o que não vai tomar outra forma na sua vida, é a realidade de que Deus tem feito algo em você, para que você faça na vida de outras pessoas. Ele quer fazer algo em você e através de você na vida de outras pessoas. Então abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1. No livro de Atos, capítulo 6, versículo 1.
Atos, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: à medida que o número dos discípulos crescia, surgiam murmúrios e descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Até aí é a parte que eu quero ler com você. E esse livro, o livro de Atos, ele fala sobre os primeiros anos da igreja que Jesus deixou. Ele fala sobre como a igreja cresceu e floresceu naquele lugar, a ponto de se espalhar por todo mundo. Mesmo que o evangelho sofresse tantas perseguições, mesmo que aqueles que se dissessem discípulos de Jesus não fossem bem aceitos, fossem em Jerusalém, fossem em outras partes do Império Romano, quando se espalhou, quando eles foram por outras cidades pregando o evangelho, mesmo com todas essas perseguições, o evangelho cresceu e floresceu. O reino de Deus atingiu várias cidades. O livro de Atos termina com o evangelho chegando na cidade de Roma, que era a capital do Império Romano, a maior cidade de todo o mundo daquela época, mostrando o poder e a força, não dos homens, mas do Deus que operava neles e através deles. E é por isso que essa passagem ela é tão importante para mim e para você hoje, porque ela vai nos mostrar como que eu posso ser, ou qual é a minha participação, a minha parte, nesse trabalho que Deus tem feito. Deus não faz o trabalho dele através de um homem ou de outro. Deus faz o seu trabalho através da igreja, através de cada um de nós. Então, a sua participação, o seu trabalho, aquilo que Deus quer usar na sua vida, nenhum outro pode fazer. Nem eu como pastor, ninguém do louvor, ninguém de outro ministério. É aquilo que Deus quer fazer através de você. Então, aquilo que a gente está pensando aqui, a minha ideia, não é que você se sinta pressionado por mim como pastor a trabalhar, não é que você se sinta pressionado por ninguém outro, é que você se veja num lugar em que está só você e Deus conhece o seu coração plenamente, e num encontro com Ele, você pode alinhar o seu coração para servir de acordo com o que Ele tem para você. Se eu conseguir que você, nesse encontro com o Senhor, entenda que o que Ele está fazendo em você, Ele também quer fazer através de você na vida de outra pessoa, eu terei atingido o meu objetivo. Não é que você preste contas a mim, ou à igreja, ou a ninguém outro, mas é que você entenda que a sua vida está a todo momento diante do Senhor, e que o que você tem feito, a forma com que você tem feito, a dedicação com que você tem feito, tudo isso está diante dele. Tudo isso é conhecido por Ele. Nós falamos na semana passada sobre Maria e Marta. Quando o Senhor repreende Marta, não a repreende por ela trabalhar muito. Trabalhar, Deus quer isso de nós. Mas Ele percebe coisas no coração dela, que o serviço que ela estava fazendo, que aquilo que ela estava produzindo, não tinha a ver com o que Deus estava fazendo nela, nem através dela. Não tinha a ver com o que Deus havia feito no coração dela, mas o que ela estava fazendo por ela mesma. E é por isso que, independente do tempo que você tenha de igreja, ou independente do que esteja acontecendo na sua vida, qual cargo você ocupe, antes de tudo essa mensagem ela é para mim, ela é para você, para que nesse tempo com Deus nós entendamos o que precisamos fazer por Ele e com Ele na sua missão. Como eu vou contribuir? Eu me lembro que na minha formatura do seminário, um pastor bem velhinho, ele fez uma pregação muito rápida, e que assim, me impactou profundamente. Ele pregou em 1 Coríntios capítulo 6, que diz assim, versículo 1, que diz: sejam cooperadores de Deus como filhos amados. Ele leu esse versículo e disse o seguinte para a gente: não atrapalhem o Senhor.
não atrapalhem o Senhor. Ser cooperador de Deus quer dizer que Ele já está fazendo uma obra, e que quando você não está prestando atenção no que Ele está fazendo, as suas atitudes, ao invés de ajudá-lo, podem atrapalhá-lo. A obra não é sua, você não é o protagonista da história, é Jesus. E se você não está sintonizado com o que Ele está fazendo, se você não está sensível ao que Ele está fazendo, talvez ao invés de ajudar, você esteja atrapalhando. Essa é a preocupação que eu e você precisamos ter. E essa passagem do livro de Atos, ela fala sobre um momento muito interessante da igreja. Antes, se você ler os 5 primeiros capítulos de Atos, a igreja está crescendo. Pedro prega, 5.000 pessoas se convertem um dia, prega no outro, mais 3.000 se convertem, sinais e maravilhas são feitos no meio do povo. A palavra de Deus diz que a igreja tinha a credibilidade do povo da cidade, porque as pessoas viviam de formas diferentes. As pessoas eram as mesmas, eram conhecidas das pessoas da cidade, mas elas viam as pessoas diferentes. As pessoas olharam e falaram assim: não, aquele é o Chico que eu conheço de muito tempo. Mas aquele é o Chico que faz tantos anos, mas olha o quanto ele está diferente, olha a mudança que aconteceu na vida dele. Mas o Daniel eu conheço de muito tempo, mas ele está diferente, a vida dele, as atitudes dele, o que ele está falando está diferente. As pessoas olhavam ao seu redor e viam a mesma pessoa, mas totalmente diferente e transformada, porque o Evangelho estava fazendo isso na vida dessas pessoas. O Evangelho estava promovendo essa mudança. Então a igreja de Jerusalém, essa primeira igreja, ela viveu um momento assim que tenho certeza, foi único na história. Esses sinais, maravilhas, milagres, essas coisas, elas não acontecem com facilidade. Não é todo mundo que prega e 5.000 se convertem, 3.000 se convertem. Naquele tempo, por um propósito específico, o evangelho estava começando. A sombra de Pedro, quando Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos. Tamanho era o poder com que o Espírito Santo estava agindo. E embora o nome do livro seja Atos dos Apóstolos, o nome não deveria ser este, porque os atos não eram dos apóstolos, os atos eram do Espírito Santo de Deus, que estava fazendo tudo aquilo. Toda essa experiência sobrenatural que a igreja estava vivendo, era o Espírito Santo de Deus que promovia. Só que não sei se vocês repararam, olha como que começa o primeiro versículo. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios e descontentamento. Aí você pensa: poxa, mas como que numa igreja como essa, crescendo 1000% ao ano, a igreja batizando, e tem murmúrios e descontentamento? Meus irmãos, é impressionante como Deus faz as coisas. E à medida que a gente lê a palavra de Deus, quando nós lemos com atenção, estudando e entendendo claramente o que o texto tem a nos dizer, e não somente indo com as nossas intenções e necessidades para o texto, a palavra de Deus ela é muito rica, ela alimenta o nosso coração. O Deus que curava através da sombra do apóstolo Pedro, o Deus que fez com que 5.000 pessoas se convertessem quando ele pregava, é o mesmo Deus que podia ter resolvido um problema tão pequeno quanto esse. Mas através da situação e dessa circunstância, Ele trabalhou no coração das pessoas, para que elas entendessem que a obra não era só de alguns, mas eram de outros. A forma como Deus estava usando os apóstolos, os 12 apóstolos, ela era sobrenatural, era uma forma muito grandiosa. O poder do Espírito Santo era claro na vida deles. Mas isso não significa que o Senhor queria usar somente eles naquela obra, mas que Ele queria engajar e trazer as pessoas que estavam ali para continuar a obra que Ele tinha, para trabalhar junto com o que estava acontecendo. Então era uma igreja crescente, uma igreja saudável, uma igreja que tinha uma boa liderança. Ninguém questionava a liderança dos apóstolos, mas a igreja tinha uma demanda, a igreja tinha uma situação. Eles precisavam de mais gente. Veja, uma igreja que tem o agir sobrenatural do Espírito Santo desse jeito, não significa que ela precisava de mais gente porque o Espírito Santo não dava conta de fazer as coisas. Significa que, mesmo o Espírito Santo sendo capaz de fazer absolutamente tudo, ele não queria fazer as coisas somente daquela forma, mas ele queria usar os irmãos. Então a igreja é chamada ao trabalho pelo Espírito Santo de Deus, não através de uma visão, não através de uma aparição, de uma coisa sobrenatural, mas de uma situação específica, mas de um problema que aconteceu na igreja. O problema que causou esses murmúrios e esses descontentamentos, eles foram a razão que o Espírito Santo de Deus tocou no coração das pessoas
para que elas entendessem que ele queria usar a vida de todos. Não era só a vida de Pedro que o Espírito Santo queria usar. Não era só a vida dos 12, não era só a vida de um ou outro, mas era a vida de toda a igreja. Então vamos lá, uma igreja que passava por problemas, uma igreja que estava enfrentando uma situação específica, mesmo sendo uma igreja dirigida e guiada pelo Espírito Santo. 2 grupos se queixavam da distribuição de alimentos, como a gente viu ali no mesmo versículo 1, os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Então tinham 2 grupos, vários grupos na verdade. Jerusalém, por mais que não fosse uma mega cidade, mas era uma cidade, era a capital de Israel, então era uma cidade que havia muitos povos de diferentes lugares, e quando o povo judeu foi espalhado pelo mundo, voltaram depois para Jerusalém, e alguns não falavam mais hebraico, alguns falavam grego já, né? Talvez na sua Bíblia está escrito helenistas, né? Que são os judeus de fala grega. Eles eram descendentes dos judeus, mas eles falavam em grego. E tinham os judeus que nasceram lá em Jerusalém mesmo, que eles eram de fala hebraica, mas na verdade o hebraico aqui é o que a gente chama de aramaico, né? A gente chama não, que é a língua aramaica, que é uma mudança ao longo do tempo, a língua foi mudando, e do hebraico o povo de Israel passou a falar o aramaico. Então esses 2 povos, que por mais que eu e você não entendamos isso, mas é uma coisa que acontece em todo lugar. Na igreja de Jerusalém, uma igreja usada pelo Espírito Santo, que Deus estava fazendo grandes coisas, mas também tinham seus grupinhos. A igreja também tinha suas panelinhas, a igreja também tinha suas preferências. E nessa circunstância específica, houve uma palavra, houve um levantamento de que as viúvas dos irmãos judeus de fala grega não estavam sendo atendidas como os irmãos como as viúvas dos irmãos de fala hebraica. Então era como se estivesse havendo uma injustiça na igreja, como se o pessoal estivesse falando: vocês estão olhando, estão agindo de um jeito com um e de um jeito com o outro. Na verdade não era isso. Isso aqui tem uma coisa muito importante que eu e você precisamos entender. Onde tem pessoas, por mais que o Espírito Santo de Deus trabalhe, ali tem pessoas com o coração corrompido pelo pecado. E todo lugar onde há pessoas, há dificuldades. O Espírito Santo estava agindo nessa igreja, mas a forma como às vezes a gente lida com as coisas, ela é uma forma assim problemática. Ela é uma forma como a gente às vezes cria um problema, porque isso faz parte do nosso coração. E é aí que o Espírito Santo age na nossa vida, porque ele nos ajuda a não continuar o problema, ele nos ajuda a não fazer da nossa própria forma, mas a fazer algo firmado na palavra dele. Vamos lá, era uma igreja que enfrentava necessidades e problemas, e esse problema se tornou uma barreira para o serviço da igreja. Então era um problema, as viúvas não estavam sendo atendidas. Como nós vamos superar esse problema? Quantas vezes o reino de Deus é prejudicado pela forma como nós agimos com as coisas, ou reagimos às coisas? Quantas vezes nós olhamos para os problemas que há naquela igreja, era a distribuição de alimentos, mas aqui pode ser uma diferença que você tem com alguém, aqui pode ser um empecilho que você tem para servir, talvez uma dificuldade pessoal, uma limitação que você acha que você tem e fala: não, mas eu não sou capaz de servir. Quantas vezes nós olhamos para os problemas que nos cercam como barreiras para o serviço, ao invés deles serem pontes? Não olhe para os problemas na sua vida simplesmente como barreiras para te impedir a chegar em algum lugar. Olhe para eles como desafios que vão te ajudar a chegar exatamente onde não você quer, mas onde Deus quer. Veja que interessante, um Deus que está agindo de forma tão sobrenatural nessa igreja, fazendo com que tantas coisas sobrenaturais acontecessem, como cura pela sombra de Pedro, a conversão de 5.000 e tantos outros milagres, ele deixou com que um problema de gestão na igreja, de organização acontecesse, para que algo pudesse acontecer. Olha que Deus maravilhoso. Vocês acham que isso aqui aconteceu porque Deus cochilou? Vocês acham que isso aqui aconteceu porque Deus deixou de perceber ou de prestar atenção em algum ponto? Não. Ele fez isso exatamente porque ele tinha um propósito: ajudar os irmãos a perceberem que eles precisavam olhar para uma situação de maneira diferente. Quando surgiu um problema, a primeira atitude deles foi causar contenda e descontentamento, foi causar problemas no seio da igreja. Mas aquela dificuldade ou aquela demanda era na verdade
porque outros irmãos precisavam ser inseridos, eles precisavam de mais gente para trabalhar e poder executar a obra do Senhor. Mas o Espírito Santo está trabalhando poderosamente, sim, mas Ele queria usar os irmãos. Então os irmãos estão entendendo que as nossas dificuldades diárias, os desafios que nós temos, os problemas que surgem, eles não são para nos afastar de servir. A dificuldade que é muitas vezes servir com as pessoas, onde tem pessoas, tem dificuldades, tem problemas, tem desafios. Essas coisas não podem ser barreiras, mas elas precisam ser pontes para que a gente continue servindo. O Espírito Santo quer nos usar não só quando as coisas estão tudo bem. O Espírito Santo não age em igrejas que são perfeitas, não existe isso, viu? Você pode procurar o tanto que você quiser, não existe. Toda igreja tem suas lutas, suas dificuldades, tem pessoas que são mais difíceis, tem mais fáceis, tem gênios diferentes, tem personalidades diferentes, mas tudo isso deve ser usado por Deus na nossa vida, ou tudo isso deve ser, nós precisamos perceber que Deus quer usar tudo isso em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Então não deixe às vezes a sua indisposição de servir, o seu medo de se colocar numa situação que pode ser ruim, pode ser constrangedora, que pode te causar algum trabalho, pode te dar trabalho. Não deixe problemas que você tem com alguém, e que você não consegue resolver, afetar o serviço no reino de Deus. Não deixe que nós sejamos divididos por questões, não divididos no sentido de brigas, mas divididos no sentido de que Deus quer usar cada um de nós. Então, se há alguém que não está engajado, é alguém que está separado, é alguém que está dividido, alguém que não está somando forças. E deixa eu te dizer, Deus quer usar você na vida dessa igreja. Deus quer que você faça parte do que Ele tem feito. Mas vamos lá, então essa é uma igreja que tinha as suas circunstâncias e as suas demandas. Enxergue a situação que você tem enfrentado como uma oportunidade. Problemas não são necessariamente empecilhos e barreiras, eles podem ser oportunidades para que você vença aquela questão que você tem para vencer. Os problemas, eles podem ser as oportunidades para você transformar aquela situação. Os pastores, livros e histórias mais impactantes que nós lemos ao longo de 2000 anos de história do cristianismo não aconteceram no escritório, não aconteceram de um grande pensador brilhante, não aconteceram de uma situação normal, mas elas aconteceram dos dilemas e dos problemas que nós enfrentamos diariamente, em que nós nos colocamos na dependência de Deus e orientados pela palavra dele, somos usados para transformar aquela situação. Lembre-se disso. Nós não somos usados por Deus no conforto de nós mesmos, mas somos usados por Deus quando para além de nós, quando olhando para o próximo, quando querendo nos envolver e no bom sentido da palavra, sujar as mãos e trabalhar, nós somos usados para transformar aquela situação. Deus quer nos usar dessa forma, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às circunstâncias, para que Ele use a nossa vida. E essa era uma igreja que ela era espiritual. Ela era uma igreja com problemas, mas ela era uma igreja espiritual. Porque olha para você ver a resposta dos apóstolos. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino dos apóstolos. Na semana passada, quando a gente falava sobre Maria e Marta, eu disse que o título da mensagem era: a ordem das coisas importa. A ordem das coisas importa. Porque o serviço, ele só pode vir em efeito, em decorrência, em resultado da minha vida com Deus. E essa ordem importa. Quando a minha vida com Deus não está bem, as coisas que eu faço não necessariamente são boas. Lembra do que eu disse sobre os cooperadores? Se nós não estamos em sintonia com o Senhor, se nós não estamos ouvindo a sua voz, talvez o que a gente esteja fazendo não esteja contribuindo com o que Ele tem para fazer naquela situação. Porque nós estamos desconectados, não estamos sintonizados com o que Ele está fazendo. E aí, nós vimos que essa ordem importa, que a sua vida com Deus, que o seu coração precisa estar alinhado com Ele, o seu relacionamento precisa estar próximo, não pode ser um relacionamento distante. O nosso serviço, ele é um resultado do nosso relacionamento diário com Ele. E quando essa situação foi levada aos apóstolos, aos pastores, como uma reclamação, com os murmúrios, como a gente tem, gente, isso aqui é a vida da igreja, isso aqui faz parte. Ao invés deles pensarem assim: não, vamos logo resolver esse problema. Então vamos lá, vamos distribuir, agora a gente vai fazer assim, fazer assado.
Essa, como eu disse, era uma igreja espiritual. A preocupação dos apóstolos foi a seguinte: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Bom, as coisas que os apóstolos se agarraram e não abriram mão: ao ensino da palavra, o preparo, para que eles pudessem ensinar a palavra, o povo santo de Deus, a oração, comunhão e dependência do Espírito Santo, e ao serviço. Seu ministério era o ministério da palavra e da oração, e eles não podiam abrir mão disso. Se eu e você olharmos para isso aqui, talvez a gente pense assim: pô, os caras não queriam trabalhar, os caras estão querendo só ficar estudando a palavra e orando, eles não querem meter a mão na massa, eles não querem trabalhar, não querem arregaçar as mangas. Só diz que estudar a palavra e orar não é um trabalho quem não se aplicou de fato a fazer essas coisas. Porque quem se dedica mesmo à oração e ao entendimento e ao conhecimento da palavra de Deus, sabe que não é assim. Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia por 5, 10 minutos, a gente já não consegue, a gente já está dormindo. Quantas vezes você foi orar e pegou no sono orando? Porque orar não é tão fácil assim. Eu gosto muito de uma ilustração da Inglaterra, do século XVIII, que um pastor estava sentado na sacada da casa dele lendo um livro, e um irmão da igreja passou e falou: e aí, pastor, descansando? No meio do dia. Ele falou assim: não, estou trabalhando. E aí passou o dia, quando o irmão passou de novo na casa dele, já era no final da tarde, o pastor estava numa hortinha que ele tinha lá, mexendo com os pés de alface. O irmão olhou e falou assim: e aí, pastor, trabalhando? Ele falou: não, estou descansando. Isso mostra que a forma como nós percebemos as coisas, elas indicam o que nós julgamos espiritual ou não. Nós não julgamos espiritual preparar a palavra de Deus. Uma vez conversando com um grupo de irmãos, eu disse que o seguinte, foi me dito o seguinte: pastor, é muito importante que o pastor visite. Eu concordo, é muito importante que o pastor visite. E foi me dito o seguinte: pastor, e se o pastor visita bem, o pastor não precisa se preocupar com o púlpito no domingo à noite. A pregação, ela tem uma importância menor. Os 12 apóstolos nos mostram aqui que a preocupação deles, ou que a palavra deles, é que nenhuma coisa deve vir em detrimento da outra. Uma coisa não é, as coisas não são excludentes. A igreja, ela é edificada e ela cresce em cima da doutrina, da verdade de Deus. Senão ela é um grupo de pessoas que se reúnem por afinidades, e quando essas afinidades deixam de existir, elas se separam. A igreja é edificada em cima da palavra de Deus. Veja que interessante, volte uma página da sua Bíblia aí, melhor 2 páginas da sua Bíblia, e veja Atos 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. O versículo diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Agora pula lá para o versículo 47 comigo. Nós estávamos no 42, vamos ler o 47 agora. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Então peraí, tem 2 coisas. O começo do trecho começa dizendo o que a igreja fazia, e o final do versículo e o final do trecho descreve o que o Senhor fazia. Então no começo do versículo diz o quê? Todos se dedicavam de coração, com intensidade. Todos se empenhavam na palavra de Deus, na oração, na comunhão, no partir do pão, no partir do pão e nas orações. Essa era a preocupação da igreja. Não era isso que fazia a igreja crescer, porque lá no final do texto a gente viu que quem acrescentava os que iam sendo salvos? O Senhor. Quem toca corações, quem transforma é o Senhor, não sou eu e você. Há momentos que a gente pode estar sendo fiel e buscando a palavra de Deus, mas é o Senhor quem muda os corações. Nós não olhamos crescimento como um gráfico percentual, como de empresas. O crescimento quem dá é o Senhor, e Ele dá conforme a vontade dEle. E há momentos que a gente cresce numericamente, mas há momentos que a gente cresce qualitativamente. Há momentos que a gente cresce em qualidade. Há momentos que a gente cresce conhecendo mais a palavra de Deus, nos conformando a ela, sendo usados ou sendo transformados na nossa vida, no nosso coração, para que a gente possa transformar de fato a vida de outros. A palavra dos apóstolos, então, voltando lá para Atos capítulo 6, é uma palavra que nós não podemos abrir mão daquilo que é o nosso ministério. Pedro e os outros 11 apóstolos entenderam o seguinte: esse é o nosso ministério, é o ministério da palavra e da oração. E como a gente já viu, só diz que oração e palavra não é trabalho
quem não pratica essas coisas, porque se praticasse, veria que não, que é um desafio muito grande, exige disciplina, exige dedicação, exige amor. Então aquilo que os apóstolos deveriam fazer, eles não poderiam parar de fazer. Se você e eu não nos engajarmos naquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida, o pastor não dá conta. Não dá conta não é só porque é muito serviço, é porque Deus não quer me usar em tudo. Às vezes o pastor pode até dar conta de fazer o serviço e ir levando a coisa num determinado tempo, mas o Senhor não quer usar só o pastor, o Senhor quer usar cada um de nós. Há visitas, irmão, entenda isso, há visitas, eu sei que há muitos testemunhos que podem ser dados aqui, de que foi a visita de um irmão que Deus usou para impactar ou para confortar aquela família naquela situação. Foi a palavra de um irmão, não foi a palavra do pastor. Isso está dizendo que o pastor não pode visitar? De forma nenhuma, está dizendo que cada um tem a sua função e que juntos no desempenho do nosso trabalho no corpo, nós somos usados poderosamente por Deus, se cada um fizer a sua parte. Então eles se firmam naquilo que eles não deveriam abrir mão. A parte deles na igreja, aquilo que eles tinham como missão para fazer, era o ensino da palavra, a oração e o serviço. E eles faziam isso como? Servindo as pessoas, estando no meio delas, como eu disse, visitando, como eu disse, estando junto com eles, mas eles não abriam mão de se dedicar no conhecimento da palavra de Deus, na oração e no serviço, que era parte do serviço, que era aquele serviço deles. O serviço deles não era servir as mesas e as viúvas, o serviço deles era servir a igreja, conhecendo a palavra de Deus, se esmerando em conhecê-la, orando pela vida da igreja, para que ele pudesse apresentá-la. Se você ler depois, procure todas as passagens que nós chamamos de passagens pastorais no Novo Testamento. Você vai sempre ver que o Senhor vai nos cobrar, pastores, pela nossa vida de oração e pela nossa fidelidade à palavra de Deus. Essas são as coisas que o Novo Testamento intitula que nós seremos cobrados pelo Senhor. Então a preocupação de Pedro aqui, ela não é uma preocupação humana, ela é uma preocupação espiritual. Pedro está fazendo isso porque a vida dele está diante da face do Senhor. Então a preocupação dele é, eu tenho um ministério, tenho uma demanda na igreja, mas a minha responsabilidade é para com o Senhor. Então o que Pedro faz? Chama a igreja, junto com ele, assumir a sua responsabilidade diante do Senhor. Então o que eles fazem? Uma igreja com problemas, mas uma igreja espiritual se torna uma igreja unida. No versículo 3 mesmo diz assim: sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós, os apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Assim a ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Olha que interessante, mesmo que fosse uma tarefa que naquela circunstância parecia uma tarefa prática, braçal, de arregaçar as mangas, que era servir as mesas, o que foi o critério para eles escolherem os homens? Eram homens espirituais, homens cheios do Espírito, homens respeitados e de sabedoria. Olha que interessante, não é porque era uma coisa que outras pessoas poderiam fazer, que aquele princípio que a gente tem visto desde a semana passada pudesse ser mudado. A nossa prática, o nosso serviço, a nossa entrega é fruto do nosso relacionamento com Deus. Eles só puderam servir as mesas, esses diáconos, esses homens chamados a servir, eles só puderam fazer porque eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens dedicados no seu relacionamento com o Senhor, homens que viviam. Então veja, o problema da igreja está sendo resolvido, ele está sendo solucionado. Aquilo que era uma crise está se tornando uma oportunidade, porque mais gente está sendo chamada para perto. Lembra que eu falei no começo? Precisamos de mais gente, porque quando cada um assume uma parte da obra, quando cada um faz uma parte, a coisa caminha melhor. A gente não sabe disso muito bem. Quando a gente leva uma coisa sozinho, não fica muito mais pesado? Tem até a expressão, carregar o piano. Muitas vezes a gente tem que carregar o piano sozinho, mas quando chega 2 ou 3 para carregar com a gente, não dá para ir muito mais longe? Dá. Por quê? Porque a gente está envolvido, a gente está engajado. Então, se você olhar para o ministério e esperar que você seja abençoado por ele, é bênção, o Senhor vai fazer isso, mas o Senhor quer fazer isso na sua vida, te instigando, te chamando a se engajar também e abençoar outros, porque aquilo que ele faz em você, ele quer estender para outro.
Então veja que a igreja funciona de uma maneira espiritual. A igreja funciona de uma maneira, a sua união, o seu trabalho, a sua entrega, funciona de uma maneira em que Deus é o Senhor de tudo na igreja, em que Ele está dirigindo a igreja. Uma igreja que tinha um problema, mas uma igreja que não abre mão daquilo que é espiritual, que se firma naquilo que tem que fazer, cada um fazendo a sua função, é agora uma igreja unida. Veja, a igreja, o texto começou dizendo sobre murmúrios e descontentamentos, certo? Ou seja, o estopim, a pólvora para um problema e uma divisão na igreja. Mas o que aconteceu? Qual que é o resultado da questão? Se uniram mais. Ao invés de separarem-se pelos problemas, tem mais gente chegando para trabalhar. Porque aquilo que Deus quer ou queria para a igreja foi ouvido. Uma crise, um problema, fez com que eles entendessem que não era a vida espiritual que deveria ser sacrificada, mas que mais gente precisava se envolver. E que quando mais gente se envolveu, Pedro e os 12 pastores continuaram fazendo aquilo que eles deveriam fazer. Os 7 que foram eleitos pela igreja começaram a fazer aquilo que eles tinham que fazer. E agora a última parte, que é o resultado. Uma igreja que não só superou o problema, mas uma igreja que cresceu. O versículo 7 diz assim: assim, depois dessa decisão, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Então vejam, a mensagem continuou a se espalhar, os discípulos se multiplicaram e sacerdotes se converteram. Então agora o texto está terminando dizendo do resultado. A gente começou o texto falando sobre um potencial problema e uma potencial divisão na vida dessa igreja, mas o texto está terminando dizendo que mais gente chegou. Por que mais gente chegou? Porque mais gente se dispôs a trabalhar, porque mais gente se dispôs a carregar o piano, porque mais gente abraçou. Ao invés de eu ficar sentado esperando algo chegar até mim, eu me dispus a fazer, eu me dispus a ser, eu me dispus a contribuir. E aí quando isso aconteceu, o efeito ou o resultado foi que o Espírito Santo fez algo tremendo. O que isso mostra? Lembra aquilo que eu disse, que Deus quer usar algumas coisas, não é a minha vida, mas é a vida de cada um de nós. Se os 12 tivessem abrido mão da sua função para fazerem aquilo, a igreja não teria crescido, porque a igreja teria sido sacrificada no ministério da palavra e da oração. A sua dependência teria diminuído, porque eles estavam fazendo aquilo que Deus não os chamou para fazer. Quando os 12 continuaram fazendo aquilo que eles tinham para fazer, e os 7 fizeram aquilo que eles foram encarregados de fazer, a igreja cresceu. Porque o nosso trabalho, quando é fruto, quando é uma extensão do nosso relacionamento com Deus, é Deus quem faz a obra. Se tem uma coisa que eu tenho paz no meu coração em relação ao crescimento de igreja, é o que diz o último versículo de Atos, do que a gente leu ali de Atos 2:47. E o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Pedro pregou e converteu 5.000, não porque ele era mais espiritual do que Paulo. Paulo nunca converteu 3.000 nem 5.000, já reparou isso? Pedro era mais espiritual que Paulo? Não. Deus tem planos e propósitos diferentes. Quem faz a obra é o Senhor. O que você, o que nós precisamos nos fazer é nos concentrar no relacionamento com Ele. Se dedique de coração, como a igreja de Jerusalém fazia, a palavra de Deus, a oração, a comunhão. Se dedique de coração em ser um cristão verdadeiro e genuíno na sua vida com Ele, e aquilo que Ele fizer através de você gerará frutos. Eu gosto muito de uma expressão de um pastor batista antigo, que ele diz que quem gera ovelha não é pastor, quem gera ovelha é ovelha. Então aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele não quer fazer pelas nossas funções, mas Ele quer fazer pelo nosso relacionamento com Ele. Eu posso ser um pastor e me tornar completamente infrutífero se o meu relacionamento com Ele estiver quebrado, se eu tiver abandonado aquilo que Ele me chamou para fazer, porque Ele me chamou para fazer isso, e Ele te chamou para fazer o que Ele te chamou para fazer. E quando cada um de nós coloca a mão na massa, da maneira com que Deus nos chamou para fazer, a igreja cresce e a igreja está bem. E é interessante que o texto dá uma última característica. Ele diz que até sacerdotes, também sacerdotes, se convertiam. Por quê? Porque a religião instituída naquele momento era o judaísmo. O judaísmo perseguia o cristianismo. Os sacerdotes do templo perseguiam os cristãos, mas o impacto deles na sociedade era tão grande que até os sacerdotes, ou seja, aqueles que eram líderes da religião que perseguia o cristianismo, eram transformados, porque o impacto deles, o testemunho deles era impactante.
O testemunho deles era transformador, a forma como eles viviam. Então veja, eu quero que você olhe para tudo isso e entenda que o que Deus está te chamando a fazer, Ele não está chamando ninguém do lado a fazer. Eu quero que você olhe para o lado e não deixe as barreiras e os problemas que você vê, os problemas que estão ao seu redor, serem um empecilho para você servir, mas que eles sejam uma oportunidade. Se há um problema que você precisa resolver, não deixe de servir porque você tem um problema, resolva o problema e sirva. Esse inclusive é o propósito da ceia. O que muitas vezes a gente faz? Eu estou com um problema com aquela pessoa, não vou tomar ceia. Mas a ceia, ela existe para um propósito único, que eu lembrando do que Jesus fez por mim na cruz, eu possa resolver o meu problema com o meu irmão. Então eu vou lá e resolvo o problema para que eu possa tomar ceia. Ou seja, eu cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então olhe para o ministério da mesma forma, como uma extensão do seu relacionamento. A ceia serve para te lembrar que o seu relacionamento com Jesus foi baseado não nos seus méritos, mas na graça dele. E o nosso serviço também é baseado não nos nossos méritos, mas na graça dele. Ele nos deu o privilégio de servir. Não deixe que as barreiras, que as dificuldades, os problemas te impeçam de servir. Seja usado por Deus para ser a oportunidade, a transformação daquela situação. Se engaje como igreja, não pensando naquilo que você acha que o outro poderia fazer, mas se engaje fazendo aquilo que você tem que fazer. Eu acho muito interessante e libertador a ideia de que Deus é o Senhor da igreja. O resultado não depende de mim. Há inúmeras histórias de grandes homens de Deus que nunca tiveram ministérios promissores aos olhos humanos. Hoje a gente olha a igreja de modo muito empresarial, né? Crescimento e tal. Há muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, não tiveram ministérios assim. Nem todos Deus vai usar como Billy Graham para um ministério daquele. E mesmo esses homens não tendo esses ministérios promissores e grandiosos, foram homens de Deus, porque Deus é o Senhor da igreja. Você não pode mudar tudo na igreja, mas você pode fazer a sua parte. Olhe para Deus, para aquilo que Ele está te chamando a ser e fazer, e se engaje no que Ele tem te chamado. Não olhe para o lado e pense assim: está tudo errado, então eu não vou conseguir fazer, ou não vai dar certo, não adianta nem eu tentar. Olhe para o lado e diga assim: Deus está me chamando a fazer isso aqui, e eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. E direi para o Senhor assim: Senhor, então usa-me, como o Senhor quiser. Assim como o Senhor tem feito grandes coisas em mim, eu quero ser usado pelo Senhor para fazer grandes coisas, porque as grandes coisas não estão em mim, estão no Senhor. E o Senhor vai me usar como um canal de bênçãos, como um meio, um veículo, para ser, no seio dessa cidade, um referencial do reino de Deus. Nós não referenciamos o reino de Deus só quando entregamos folhetos. Nós não referenciamos o reino de Deus só quando falamos de Jesus diretamente. Nós somos um referencial do reino de Deus para essa cidade quando resolvemos os nossos problemas, quando olhamos para as nossas crises como oportunidades e não como barreiras, quando mostramos que na nossa vida nós vivemos a palavra, praticamos a palavra, que ela nos transforma, que não é só um discurso bonito, mas que é uma prática real de vida, é algo que nos muda, é algo que toca no nosso coração. Então que a cidade de Passos veja na Segunda Igreja Batista como um presente nosso de aniversário a ela, uma igreja engajada em ser um referencial do reino de Deus, em ser uma igreja entregue nas mãos do seu Senhor, cada um fazendo a sua parte, sendo usado por Ele. E assim nós veremos que a cada dia o Senhor vai acrescentar os que vão sendo salvos, que a cada dia aqueles que vierem, que o Senhor trouxer, eles virão, se integrarão a nós e farão parte disso tudo que o Senhor está fazendo, porque nada disso tem a ver com a gente, tudo tem a ver com Ele, porque dele é o poder, a glória e o reino para todos sempre. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Amém? Eu quero orar com você nesse momento e queria que você tivesse essa certeza de que não é a mim que você presta contas nenhuma, não é a respeito da sua ação para comigo, não, tem a ver com você e Deus, tem a ver com a sua vida com o Senhor. E tem um tempo desse renovo, desse recomeçar com o Senhor, dizendo: Deus, usa-me, me ajude a olhar para o lado e ver os problemas e pensar: eu posso ser a oportunidade de solução,
Não me deixe ficar na minha zona de conforto, só olhando e sem me envolver. Não deixe que as dificuldades dos relacionamentos me impeçam. Não me deixe que nada me atrapalhe de ser e fazer aquilo que o Senhor me chama a ser e fazer. Fale com o Senhor nesse momento. Deus, muito obrigado pela tua boa mão que continua nos conduzir. Ai de nós se não fosse o Senhor, ai de nós se não fosse a tua palavra, ai de nós se não fossem as tuas misericórdias que continuam a nos guiar e a nos dirigir. Obrigado, Senhor, porque mesmo que o tempo passe, mesmo que tantas coisas mudem, a tua palavra não muda. E ela continua sendo a nossa bússola e o nosso guia. Que, Senhor, os mesmos meios, as mesmas atitudes tomadas pela igreja de Jerusalém para que aquela situação fosse mudada, que eles sejam tomados por mim e por esses meus irmãos como princípios que nós também devemos ter. Uma igreja que sim tem as suas demandas, os seus problemas, mas uma igreja que não abre mão de ser espiritual. Uma igreja que continua unida, mesmo em meio aos problemas e às dificuldades, para que sejamos uma igreja que cresce. Não cresce conforme os homens pensam, não cresce conforme o mundo acha que é crescer, mas cresce de acordo com a tua vontade e o teu querer. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Que sejamos homens e mulheres cheios do teu Espírito, assim como aqueles homens eleitos ali naquela ocasião, homens e mulheres cheios do teu Espírito, homens e mulheres cheios de sabedoria, cheios, Senhor, de ti, para que a nossa vida transborde do Senhor, para que a nossa vida seja um transbordar não de nós mesmos, das nossas opiniões, dos nossos desejos, mas um transbordar do teu Espírito agindo em nós e transformando o nosso ser. Que sejamos, Senhor, a cada dia menores e que o Senhor seja visto na nossa vida, porque nós abrimos mão de nós mesmos para que o Senhor cresça, que nós queremos diminuir para que o teu poder opere em nós, que nós abrimos mão dos nossos desejos e vontades para que a tua glória seja vista através de nós. Oh Deus, usa a minha vida, a começar por mim, Senhor, e a vida dessa igreja, para que sejamos teus instrumentos, Pai, instrumentos do teu Espírito, canais de bênção do Senhor na vida dessa cidade. Que sejamos a esse povo, Senhor, sal e luz. Que sejamos um referencial do teu reino, de que pessoas imperfeitas, pecadoras, como qualquer outra, podem viver uma vida espiritual, podem viver em união, podem crescer, mesmo que os desafios sejam tantos, não porque há algo em nós, mas porque o teu Espírito tem sido ouvido no nosso meio, porque a voz do teu Espírito tem sido ouvida e obedecida no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, usa o teu povo, toca no nosso coração, que sejamos, Senhor, tomados pelo teu Espírito, que sejamos instigados, Senhor, que sejamos levados pelo teu Espírito a viver nessa dependência e nos deixar usar pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém.